Queridos, eu estou com uma mensagem e eu queria fazer uma leitura aqui. A esposa do Jailton deu um pequeno branco aqui. A irmã Juliana, né? Isso. Ela mandou uma mensagem para nós aqui. Nós estivemos lá em Goiânia, visitando ela, e ela está internada, mas ela mandou uma mensagem para a igreja. Agradeço primeiramente a Deus, ao pastor Antônio, à irmã Roseni, ao meu esposo Jailton Reis, o gaúcho, que não me abandonaram, aos meus irmãos, minha mãezinha que está aqui comigo, meu pai e minhas amadas filhas Helena, Maria Clara, amigos, aos meus pastores da IBNC-RV, a minha amada igreja, por toda a oração e intercessão. Sem vocês, tudo seria mais difícil, mas para a honra e glória do Senhor, estou com previsão de alta para essa semana. Hoje o culto pela manhã me libertou. Esmaguei a cobra que estava me adoecendo. Obrigado, obrigada, Deus. Amém? Um abraço para a irmã Juliana, que está em Goiânia. Pastor, o irmão Jailton não está conseguindo vir aos cultos, mas ela tem assistido, né, mesmo lá do hospital, ela tem assistido, e essa semana ela vai voltar em nome de Jesus, tá? Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Até na live Deus opera, viu, gente? Pessoas são curadas em casa. Eu tive um caso de uma pessoa que entrou em contato comigo e falou, é outra pessoa, né? Pastor, eu fui curada em casa. O Espírito Santo, irmãos, ele é presente em todos os lugares, tá? Quem veio pela manhã? Levanta a mão. Nós falamos de batalha espiritual. Vamos continuar nessa orientação divina. De manhã eu falei batalha espiritual, agora eu vou falar vou falar de novo batalha espiritual. De manhã nós falamos a força vem do Senhor, agora à noite a força vem do Senhor 2. É como se fosse uma continuação daquela pregação que nós fizemos pela manhã. De manhã preguei apenas no versículo 10, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pregamos nisso, um sermão textual, e agora nós vamos fazer um sermão mais expositivo, tá bom? Ainda, batalha espiritual, o título, a força vem do Senhor 2. Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Vamos lá? Efésios 6, de 10 a 18. Não tem como falar de batalha espiritual sem falar desse texto, gente. Esse foi um dos textos que o apóstolo Paulo deixou para nós meditarmos e refletirmos nele, tá? Então, a carta de Efésios trata de batalha espiritual também. Vamos fazer a leitura todos juntos? A nossa tradução oficial da igreja, Almeida Revista e Corrigida, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais
resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, nos preparamos para entrar na Tua presença. Hoje é o primeiro dia da semana. Feliz aquele que não ficou em casa. Feliz aquele que não negligenciou estar na casa do Senhor. Feliz aquele que vai ouvir essa mensagem. Feliz aquele que tem, Senhor meu Pai, Jesus Cristo como Salvador. Bloqueia o mal, acaba, Senhor, com toda a arma forjada, destrói o arco, despedaça a lança. Pai de amor, coloca no fundo das águas todo carro, todo cavaleiro que venha contra nós. Protege a Tua igreja. Levanta, Senhor, colunas espirituais, levanta cercas de proteção ao nosso redor, para que o inimigo não nos veja. Torna-nos invisíveis aos olhos do mal, e que o Senhor possa confundir o inimigo, para que nós possamos passar a salvo. Protege a Igreja Batista Nacional Central, que vive na palavra. Essa igreja não vive em movimentos, essa igreja vive na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. A carta de Efésios, como eu disse pela manhã, fazendo uma contextualização histórica, ela foi escrita no ano de 62. Por quem? Pelo apóstolo Paulo. Onde ele estava? Preso. É uma das cartas da prisão. Paulo estava preso, mas escreve esta carta ao seu pupilo, a essa igreja, e informações que nós temos que o pastor de Éfeso, da igreja de Éfeso, era Timóteo. Então, ele está preocupado com a igreja, mas ele está preocupado também com a unidade da igreja. A carta de Éfeso trabalha essa questão de unidade, mas ele também está preocupado com as batalhas espirituais. A carta de Éfeso fala muito da identidade de Jesus, fala muito da nossa vitória nas regiões espirituais. E quando chega no final, nós vamos ter aqui um tratado de libertação, um tratado onde Paulo nos ensina sobre o mundo espiritual. É bem verdade que ele trafegava no mundo físico e também no mundo espiritual. Muitos irmãos aqui têm uma abertura grande para o mundo espiritual. Aqui tem irmãos que ouvem vozes, aqui tem irmãos que têm visões, aqui tem irmãos que têm dons espirituais, aqui tem irmãos que enfrentam hostes malignas, aqui tem irmãos que trabalham no processo de libertação comigo. Então o mundo espiritual não nos é alheio. Nós temos condições de adentrar ao mundo espiritual muitas vezes. Quantas vezes nós estamos orando por alguém que está passando por uma dificuldade e a gente vê nitidamente o peso espiritual, o levante do inimigo. Então a nossa igreja nos concedeu dons, nosso Deus nos concedeu dons. Nós sabemos de igrejas evangélicas, irmãos, que lamentavelmente os cristãos têm óculos de sola, eles não conseguem enxergar além do alcance, mas o Senhor tem abertura nessa igreja. Aqui o Espírito Santo pode agir.
Nós não colocamos Deus numa caixa e nós não ditamos para Ele o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. A igreja é de Jesus. Ele é bem-vindo sempre, Ele sempre está conosco e Ele tem liberdade para operar na nave do templo. Deus tem liberdade para libertar pessoas. A nossa irmã Juliana, lá em Goiânia, foi liberta. Às vezes uma entidade maligna, ela se aproxima e ela emana sensações ruins. Existem entidades malignas que emanam desejos. E o texto aqui fala de dardo inflamado. Muita gente não sabe o que é dardo inflamado do maligno. São setas que às vezes vêm carregada de desejo impuro, que muitas vezes vêm carregada de desejo por vícios, por droga, por bebida, por sexo ilícito. Existem dardos inflamados da ira. Quantas pessoas de repente ficam iradas sem motivo? Isso é um dardo inflamado. Quantas pessoas passam por dor de cabeça com horário marcado? Se você tem alguma dor de cabeça que todo dia, tal hora ela acontece, não se engane, tem tudo para ser um dardo inflamado. Se você é acometido de uma tristeza, de uma amargura sem causa, pode ser um dardo inflamado. Se você chega num lugar e acha que alguém está falando mal de você, quando na verdade não está, isso pode ser um dardo inflamado. Então esse dardo inflamado, ele acomete não só os ímpios, mas ele acomete também os cristãos. E o apóstolo Paulo está fazendo uma ressalva aqui, ensinando para nós como sair de uma situação dessa. Pasmem, existem crises de ciúme que são dardos inflamados. A pessoa põe na cabeça que está sendo traído pelo cônjuge, e na verdade não tem nada de traição, é só dardo inflamado, o inimigo jogando seta de desconfiança. A gente vê isso o tempo todo. Então, meus irmãos, vamos aprender a ganhar com Deus? A nossa força vem do Senhor. Vamos aprender a ganhar com Deus, e hoje eu te prometo em Cristo Jesus que nós vamos trazer um tratado de vitória para você. Nós vamos dar para você a chave para você virar esse jogo, para você virar essa realidade. Os irmãos sabem que eu vim do baixo espiritismo, mas antes de passar pelo baixo espiritismo, eu militei muitos anos dentro da doutrina kardeciana. O mundo espiritual, Deus me permitiu fazer alguns acessos, né? Então a gente carrega algumas experiências que podem ser compartilhadas, e hoje eu vou estar compartilhando com você. Tudo bem? Bom, fizemos uma introdução e agora vamos entrar no corpo do sermão propriamente dito. E a primeira questão que eu quero que você observe bem é se você está sendo acometido por uma influência espiritual. Vamos lá. Pessoas que têm friagem nas mãos, nos pés, fica atento. Pessoas que têm dormência nas mãos e nos pés, fique atento. Pessoas que têm dormência nos lábios, fique atento. Pessoa que tem queda de pressão, muitas vezes sem uma causa clínica, fique atento. Pessoas que ouvem vozes, na madrugada principalmente, alguém chamando o seu nome, fique atento. Pessoas que têm sonhos perturbadores, fique atento. Pessoas que ficam iradas repentinamente, sem motivo, fique atento. Pessoas que têm dificuldade de dormir. Ah, pastor, a insônia então é perturbação espiritual? Veja bem, gente, a salvo as devidas proporções. É claro que é preciso fazer uma avaliação mais criteriosa, mas fique atento. Pessoas que têm insônia, tome cuidado, porque muito disso aí pode ser
relacionado a ataque espiritual, a batalha espiritual. Pessoa que não consegue se estabelecer com um relacionamento. Começa um, dá problema, termina, começa outro, dá problema. Aí fora eles falam, fulano não tem sorte no amor. De vez em quando você escuta uns horóscopos aí, você que é do signo não sei das quantas, você não tem sorte no amor. Pronto, já jogou uma maldição na sua vida. Então, muitas vezes são questões espirituais que estão em jogo, são heranças que vão vindo dentro da linhagem, rolando pelos séculos afora, e isso pode ser fruto de uma batalha espiritual, demônios que se acoplam numa linhagem. Pastor, mas eu sou crente, eu nasci de novo, sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. Meu irmão, que dera, quem dera se fosse assim, quem dera se fosse tão fácil, né? Não, agora sou crente, o diabo está derrotado. Pois é, mas o Filho de Deus passou por todo tipo de constrangimento. Jesus foi tentado, e o maligno não perdoou nem o Filho de Deus, quanto mais a nós. Ele vai tentar contra nós, tentar contra a nossa fé, colocar pedra de tropeço para a gente pecar, para ele descer a lenha em nós. Porque a única forma que ele tem realmente de atacar diretamente um crente é quando ele leva o crente ao pecado. E hoje nós sabemos que o pecado está na mão, muitas vezes no celular. Quantas pessoas pecam pelo celular? E eu não estou falando só de pornografia, não. Mensagens atrevidas, mensagens irônicas, mensagens agressivas, vídeos trocados, fotos trocadas que não deveriam acontecer. Pessoas que deveriam estar lendo a Bíblia, está perdendo tempo nesses TikToks da vida. Então, queridos, nós temos que ficar atento. Pessoas que escutam barulhos dentro de casa durante a noite. Eu senti que as panelas caíram. Aí eu vou lá olhar, não tem panela nenhuma no chão. Eu escutei a porta abrir. Já teve gente que relatou que a luz apagou sozinha ou que acendeu sozinha. É o capiroto. É ele. É ele. E ele vai fazer de tudo, primeiro, para gerar medo em você. Porque o medo é a favor dele. O medo o ajuda. O medo faz com que ele cresça e você diminua. Então, queridos, nós temos que ficar atento a essas questões e entender como a Bíblia nos orienta a sair desse marasmo. Ok? Então eu quero tratar com vocês aqui, primeiramente, nós temos que conhecer a realidade. Vamos conhecer a realidade de uma batalha espiritual? Primeiro, conhecendo a realidade de uma batalha espiritual. O nosso inimigo é invisível. Isso dá vantagem para ele, sim ou não? Claro. Muitas vezes ele está operando contra nós e a gente está achando que é a pessoa, mas não, ele está por trás daquilo. Muitas vezes a gente sente um desejo impuro, impróprio, e a gente está achando que isso é nosso, mas ele está ali do lado emanando aquele desejo. Então, ele é invisível. E por ele ser invisível, ele tem acesso muito fácil a nós, porque ele está numa dimensão paralela. O maligno está no mundo espiritual. O mundo espiritual é uma dimensão paralela. É um universo que nós não temos acesso, porque nós somos do universo atomista, nós somos do universo da matéria, do átomo. O maligno não, ele está no mundo etéreo, ele está no mundo dimensionalmente diferente do nosso. Às vezes Deus permite a gente enxergar o mundo espiritual. Eu estava ali, orando, enquanto o pessoal estava cantando a última música, o Senhor me permitiu ver tanto anjo, tanto anjo, tanto anjo. Mas eu não via rosto, mas eu via a silhueta, né? Eu via o formato, muita luz, vestido de branco, eles,
volitando no ar, né? Volitar é estar suspenso no ar. Eles estavam volitando no ar. E eu fiquei olhando, falei, gente, que dimensão é essa? Essa é a dimensão da luz. O maligno também habita nessa dimensão, só que na dimensão das trevas. Então, o inimigo é invisível, mas é real. Coloca na tua cabeça, ele existe. Eu já conheci crente que falou que o diabo não existe. Então, o primeiro mentiroso é Jesus, né? Que ele disse, arreda, Satanás. Não, se ele não existe, então Jesus é mentiroso. Mas nós sabemos que ele existe. Segundo, conhecendo a realidade, é o primeiro ponto da nossa mensagem. A realidade da batalha espiritual. Segundo subponto, o inimigo é sagaz. Sabe o que é sagaz? Velhaco, esperto, mala. Essa palavra mala pega bem, não pega? É um mala sem alça. Não tem por onde você... A pior coisa do mundo é você carregar uma mala sem alça. Não tem onde pegar, não tem orelha. Não é? Então ele é sagaz, ele é ardiloso, ele é velhaco, ele é covarde, ele é mala. Ele vai sempre criar uma estratégia para te enganar. E muita gente fala que ele é o pai da mentira, mas muitas vezes ele fala a verdade. Quantas vezes a gente se arruma para vir na igreja e o velhaco fala assim, não vai não, você está cansadinho, fica em casa. Hoje tem Fantástico. É ou não é? Aí você está falando assim, não, mas que diabo bonzinho. Bonzinho? Ele quer que você perde a bênção. Ele quer que você não seja alcançado pelo que Deus vai liberar nessa noite. Então ele é real, mas é invisível. Ele é sagaz. Outra coisa, ele é determinado. Meu amigo, se ele pegar você para te cirandar, ai, ai, ai. A coisa que o maligno mais gosta de fazer é cirandar as pessoas. É peneirar. Já viu? Quando você vai para o garimpo, você coloca lá aquele resquício na bateia e você fica ali rodando a bateia dentro da água, é peneirando, é cirandando, para que fique só o ouro. O diabo quer saber se você é crente mesmo. E ele vai te cirandar. Ele vai colocar você na bateia. E ele vai trabalhar para que você não fique, para que você seja escoado. Quando Jesus estava próximo à sua crucificação, ele falou para Pedro, o diabo pediu permissão a Deus para te cirandar. Sabe o que a gente aprende com isso? Quando o diabo se levantar para te testar, ele recebeu a autorização do Senhor para fazer isso. Constantemente esses líderes, nós pastores, somos alvo do maligno. Quantas vezes o maligno foi até Deus e falou, eu quero autorização para cirandar o pastor Antônio. Eu quero saber até que ponto ele é crente de verdade. Eu quero saber se ele merece estar no lugar que ele está, ocupando a posição que ele ocupa. Então toma cuidado, irmão, porque o maligno, ele vai tentar provar que você não é crente. Ele cirandou Jó. Ele falou para Deus, falou, não, com esse tanto de dinheiro que ele tem aí, qualquer um é crente. Ah, mas com essa saúde que ele tem aí, qualquer um é crente. Aí Deus falou, vai lá e ciranda, mas não mata não. Então, queridos, Deus dá autorização muitas vezes para o maligno nos peneirar. Agora eu te pergunto, você vai cair? Ele é determinado e você é? Nós somos determinados na nossa fé? Diga comigo, aconteça o que acontecer, eu não abandono Jesus. Fala mais alto para o bicho escutar. Amém? É isso aí, irmãos. Quando a pessoa se converte, deixa eu passar um panorama para você aqui. Quando a pessoa se converte, recebe Jesus como Salvador, o que o diabo faz? Ele dá um passo para trás, cruza os braços
e fala assim: tudo tem a hora certa. E aí quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o colostro, que é o leite forte, chamado de primeiro amor. Você já viu um novo convertido? Ele é motivado, ele quer vir para a igreja, ele quer falar de Jesus. Você já viu um crente cascudo? É aquele crente que está salvo, sentado, satisfeito, não quer falar de nada, quer ficar na zona de conforto. Nós não somos crente cascudo, não. Nós somos o crente do primeiro amor. Amém? O maligno dá um passo para trás, ele fala: as taxas vão alterar de novo. Vai vir a fome, vai vir a sede. Aquele desejo que ele nutre no coração dele, eu vou preparar esse manjar para ele. Vamos ver se ele é realmente o crentão. E o maligno recua e deixa a pessoa no primeiro amor, porque ele está vivendo um romance com Jesus. E ele vai atacar no momento certo, na hora certa, porque ele não dá martelada errada. O martelo do diabo bate no lugar certinho. O maligno nunca vai me tentar para roubar, porque não é minha área. O maligno nunca vai me tentar numa homossexualidade, porque está fora da... o maligno nunca vai me tentar fumar uma maconha. Vai perder tempo. Mas o que o gordinho gosta? O gordinho também gosta de coisas, né? O que eu posso pegar o gordinho? Aí ele vai puxar a capivara do gordinho. O que ele gostava de fazer quando ele não era crente? Vou preparar esse manjar para ele aqui. E vou oferecer, ele pega se ele quiser. E esse que é o problema, gente. O diabo não força ninguém a cair. Ele só mostra, fala: quer? Se não quiser, tem quem quer. E tem gente, irmão, que pula em cima, sai rolando com o pecado. Quando acorda, já destruiu a família, já destruiu as finanças, já destruiu a profissão, já destruiu tudo. Então, ele é invisível, porém real. Ele é sagaz e ele é determinado. Você já viu o leão atacando a gazela? Tem 200 gazelas. E ele fica louquinho, ele não sabe para onde ele vai. É assim? Ele separa uma. Ele separa uma, normalmente, os filhotes ou aquelas gazelas velhas cansadas. E aí ele corre só atrás dela. Se ele escapar do coice da chifrada, dá tudo certo. Normalmente ele ganha. Por quê? Um leão pesa 300 quilos. A mordida de um leão tora o braço do homem no meio. Ele é forte. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nosso Deus é mais forte. A Bíblia diz que Ele anda ao nosso derredor, é igual a redor? Não. E a Bíblia diz que Ele anda como leão. Então, Ele anda ao derredor, já tomou de 1-0. Ele ruge como leão, 2-0, porque na verdade ele não é leão. Ele ruge como? Ele é um imitador. Ele é um camuflador. Ele é um mimetizador. Ele não é leão. Leão só existe um: Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Isso te dá segurança. Agora eu vou entrar no segundo ponto da pregação. Primeiro, conheça a realidade. Isso está no versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Primeiro nível da batalha, príncipes. Contra potestades, segundo nível da batalha, poderes. Contra príncipe das trevas deste século, contra o príncipe deste século. Terceiro nível,
contra hostes espirituais da maldade, quarto nível, nos lugares celestiais. Onde é que ocorre a nossa batalha? É no mundo espiritual. Escuta, antes de você adulterar com outra pessoa, ele trabalhou na sua mente talvez 10 anos. Antes de você tomar uma, sextou, né? Antes de tomar uma, ele já vem trabalhando desde segunda-feira. Vai sextar, vai sextar, vai sextar. E quando você fala sextou, ele fala go. Porque as pessoas quando falam sextou, não é pensando em descansar, não, é pensando em beber. A maioria delas. Está vendo como você vai entrando no estratagema do mundo? O estratagema do mundo é esse. Ele vai te cozinhando. Você sabia que o diabo não põe a gente numa panela quente? É a estratégia da perereca. Você pega a pererequinha, põe dentro de uma panela e liga o fogo. Você vai esquentando a água lentamente, ela não assusta. É assim que ele faz conosco. Ele vai chegando com o pecado devagarzinho, você vai acostumando. Você vai acostumando com o pecado. Quando você pensa que não, o pecado está dentro da sua vida. Vai trabalhando na mente. Fulano suicidou. Olha, do dia para a noite ele suicidou. Larga de ser bobo. Ele vinha tramando o suicídio há 20 anos. O casamento acabou. Foi a toinha, né? Mulher queimou o arroz, pronto, vou largar dessa mulher. Será que é isso? Maligno vem há 20, 30 anos trabalhando para acabar com aquele casamento. Então, queridos, ele é sagaz. E aqui está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós lutamos muito mais com o mundo espiritual do que com o mundo físico. Ok? Quem entendeu? Agora nós vamos conhecer as estratégias do maligno, ou as estratégias do maligno não, a estratégia que Deus nos dá para vencer essa batalha. Tem uma estratégia, e eu vou entrar no pormenor dessa estratégia. Está no versículo 10, olha o que diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. De manhã eu explorei esse versículo de forma maravilhosa, e eu quero trazer para vocês a profundidade desse versículo, tá? Olha o que diz, nós vamos buscar no original, o que está dizendo esse versículo, para que você entenda a estratégia. É uma estratégia só, tá? Não são muitas, é uma só para você vencer. Você não precisa decorar um monte de estratégia. Eu vou te dar uma na palavra, tá? Vamos buscar no original. No original está assim, tu loipon, tá? No demais, edinamos, que é fortalecei-vos, enquirion, que é no Senhor, e lá quando chega e fala na força, entocratei, também no grego, e por fim, na força do seu poder, tes ischios auto. Então essas palavras vai dar para nós o que nós precisamos para a gente se proteger. Primeiro, vai dizer assim, tu loipen, ou seja, preste atenção no que eu vou falar. É Paulo falando. Ou, escuta, eu vou dar para você a chave da vitória. Você está passando por luta, então preste atenção. Finalmente eu trago para você a resposta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para você que está passando por luta e por dificuldade. Aí ele fala assim, endinamoste, ou seja, fortalecei-vos. Está no Portugal, está no português. Olha o que diz aqui, fortalecei-vos. Mas o que diz? O que significa a palavra fortalecei-vos lá no grego? Endinamoste significa, preste atenção, você já está fortalecido. E a gente fica buscando força. Você não tem que buscar força, você tem apenas que introjetar o que Deus já disponibilizou para você. Está em você a força. O Espírito Santo habita dentro de você. Paulo está dizendo, olha,
fortalece, né? 2 vezes. Então, ó, veja bem, preste atenção, gente. Paulo está dizendo, olha, você que está passando por dificuldade, preste atenção, eu vou te dar a chave da vitória. Fortalecei-vos é pouco. A Bíblia está dizendo lá, no grego, está dizendo o quê? É o imperativo passivo, você já está fortalecido. Entende isso? Você não tem que buscar força, Deus já colocou a força dentro de você. Então, na verdade, não é fortalecer-vos, é seja fortalecido, recebe. Seja fortalecido porque Deus já decretou. Essa palavra dinamos significa você já está fortalecido. Toma ciência, toma consciência, introjeta, toma posse. O problema é que o crente não entende isso. Ele fica buscando externamente algo que o possa fortalecer. O que você precisa já está dentro de você. É o Espírito Santo. Até que sejais revestido de poder, você já recebeu o Espírito Santo, você já está revestido. Então ele vai dizer, olha, preste atenção, finalmente eu vou concluir agora o resultado, o que você tem que fazer, o que você tem que entender. Você está fortalecido. Fortalecei-vos é pobre essa tradução. Você vai ter outras traduções muito mais felizes. Tem tradução que vai dizer assim, ó, seja fortalecido. E essa é a tradução correta. Ou seja, seja fortalecido a força já está dentro de você. Agora preste atenção aqui, ó. Enquirion, fortalecido em quem? No Senhor. A palavra Kyrion é Senhor, Kurios é Senhor. É para você ser fortalecido, não é no santo A, no santo B, no santo C. Você vai ser fortalecido e é fortalecido no próprio Deus que te fortalece. E aí quando chega na palavra, na força, olha o que diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos, em dinamost, em Kyrion, en ton kratai, na força. Essa força aqui, no grego, irmãos, não é essa forçazinha de geladeira, não é essa forçazinha de motor 1000 turbo, não. É uma força que não para, é uma força que não desiste, é uma força ativa, continuada, o tempo todo Deus está te dando força. Só que você não se abastece dele, você não investe tempo na presença dele. Aí o inimigo vai e sapateia na cabeça da pessoa, ciranda com facilidade. Se você quer vencer uma batalha, uma tentação, se você quer vencer uma luta que você enfrenta há anos, põe uma coisa na cabeça, você já está fortalecido. Põe uma coisa na cabeça, quem tem te fortalecido não é o santo A, o santo B, é o Deus Pai Todo-Poderoso na pessoa de Jesus nosso Senhor. Esse Kyrios aqui tanto serve para Jeová como serve para Jesus. É uma palavra que tanto se refere ao Deus Pai como ao Deus Filho. Então seja fortalecido no Senhor. E aí ele diz, ó, enton kratai, na força ativa. E essa força ativa, ela é tão oculta quanto o inimigo. Pastor, eu não estou vendo o diabo, mas você também não está vendo a força que Deus está derramando na tua vida. Aqui é mundo espiritual, é solo sagrado. Aqui agora você não vai andar com as pernas, você vai andar com a fé. Aqui agora você não vai ver com olhos da carne, você vai ver com os olhos espirituais. Aqui agora você não vai sentir no fato, no olfato, no paladar, você vai sentir na sua alma, que é Deus quem coloca força na tua vida. De manhã eu usei um exemplo muito legal, que foi o exemplo do ar-condicionado. Você sabia que o ar-condicionado ele trabalha e para? Trabalha e para, trabalha e para, trabalha e para. O motor da geladeira, do freezer, trabalha, para, trabalha, para, trabalha, dá samba. E aí, Deus é assim também? Trabalha e para? Não, porque Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Deus não dorme. Ele é uma força
ativa. Enton kratai significa o nosso Deus é uma força ativa. Diga comigo, enton kratai, força ativa. Olha o que Paulo está dizendo. O que Deus tem para você não tem corte, não é estanque, não é compartimentado. O que Deus tem para você é continuado sempre. Já imaginou se Deus fosse uma força que se cansa? Quantos milhões de pessoas nesse momento estão pedindo alguma coisa para Deus? E Deus enfiasse a mão no cabelo e falava, não aguento mais, estou cansado. Esse povo pede demais. É um falando de cá, é outro falando dali, é outro falando de acolá. Irmãos, preste atenção, o nosso Deus não cansa. E Ele não precisa de ninguém para fazer a vontade dEle, não. Eu vou fazer uma novena para São fulano de tal. Que nada, rapaz, fala com Jeová. Nosso Deus não é um Deus cansado, não. Não é um Deus atribulado, não. O nosso Deus é um Deus ativo, que derrama a sua força continuamente. E aí quando chega no final, você vai encontrar uma palavra que diz assim, na força do seu poder. Qual é o poder de Deus? Está aqui no grego, tes ixius auton. Significa o quê? O nosso Deus tem uma força descomunal. O nosso Deus tem uma força capaz de segurar o universo. Pastor, onde é que está a Via Láctea? No mesmo lugar onde ela sempre esteve. Por que ela não sai do lugar? Porque o nosso Deus é um Deus sustentador. Esse poder aqui é poder de sustentar. É o poder de manter íntegro. Escuta, irmãos. O nosso Deus está cuidando do universo desde o dia que Ele criou. Você nunca viu um planeta dar uma doida e falar, não, eu vou sair da órbita. Você vê gente saindo de órbita, mas planeta não sai não. Tem gente que é fora da órbita, fora da casinha, né? A gente agora tem uma expressão, fora da casinha, ficou tão legal. Antigamente a gente falava, fulano é fora da órbita. Nosso Deus não, irmãos. O nosso Deus coloca tudo no lugar certo e onde Ele colocou, ninguém teme em sair. Eu nunca vi Marte falando assim, eu não quero ser o terceiro não. Quero ser o primeiro, vou passar para frente. Não. Deus te colocou onde você está. Você está casado com a mulher certa? Nossa, fala amém. Amém. Você está casado com um homem certo? Tem gente achando que a mulher do vizinho é melhor, né? Não. Não é. Ela pode até ser mais bonita, mas ela não é melhor que a sua, não. Verdade. Então, queridos, preste atenção. Você está no lugar certo. Deus quer te honrar onde você está, porque é Ele que te sustenta. Pastor, eu estou no mundo evangélico, estou na fé, já tem 30 anos, nunca arredei o pé do evangelho. A honra e a glória não é sua não, é Deus que te sustenta. Porque se fosse por nós, irmão, nós já tínhamos largado isso aqui, já tinha voltado para a coisa errada. Mas o nosso Deus nos segura, Ele é o sustentador. É o Deus que sustenta os planetas, é o Deus que sustenta as estrelas, é o Deus que sustenta a lua, que a lua não vai embora, tem vontade de ir embora, mas ela não vai, porque a força de Deus segura, o poder de Deus segura. Amém? Quero deixar isso aqui para vocês. Então, segundo ponto, conheça as estratégias. Não, conheça a estratégia. Está no versículo 10. Qual que é a estratégia? Viva na força do Senhor. Só isso. Estou passando por dificuldade, estou na força do Senhor. E a força do Senhor é ativa, ela não para. Ou, eu estou na sustentação do Senhor. Amém? A gente até podia mudar, né? Em vez de graça e paz, a gente podia falar o quê? Força ativa. Força ativa. Os romanos falavam força e honra. Sabe como é que os soldados romanos se cumprimentavam? Força e honra. Quando era um cumprimento civil, Ave César. Quando era um cumprimento bélico do exército, era força e honra. É o que nós precisamos, irmãos. Deus já nos deu força ativa.
é uma força que não para. Nós estamos o tempo todo pronto para ganhar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, já conhecemos a realidade do mundo espiritual, já conhecemos a estratégia que Deus nos deu, agora vamos conhecer as armas. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as nossas armas não são carnais. As armas da nossa milícia não é carnal, não. Ah, vou ganhar do inimigo com uma .40. Lembro uma vez que, não vou contar muitos detalhes, né? Que eu estive num campo de tiro da polícia. Não vou dizer se é civil, se é militar ou se é federal, para não comprometer ninguém. E os soldados estavam lá, né? Botava lá um alvo e eles ficavam atirando, treinando. Era um campo de treino, né? E eu conversando com um deles, falei, rapaz, mas você com uma arma dessa, você é perigoso. Ele falou, manda o diabo aqui. Eu quero arrebentar a cabeça dele. Será que é essa arma que vai vencer o diabo? A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, não é deste mundo. Você não vai vencer o maligno com um canhão, com uma bomba atômica. Pastor, e qual é a arma? Então agora eu vou te dizer, a arma que Deus te deu é a armadura. Muita gente acha que a armadura é só aquele negócio que vem no peito. A armadura, na verdade, são todas as armas que compõem as ferramentas de um lutador, de um guerreiro. Então o apóstolo Paulo, ele vai dar para nós aqui quais são as armas que você precisa. Olha, primeira arma, versículo 14. Portanto, tomai toda a armadura, 13, de Deus. Toda a armadura, não é só o peitoral. Toda a armadura é tudo aquilo que acompanha o peitoral. Então, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, a armadura, qual é a primeira ferramenta da armadura? A verdade. Como é que se vence o diabo? Tem crente mentiroso? Não, aqui não. Nessa igreja não. Mas eu já vi crente que mente. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da... Quem está mentindo está fazendo o jogo do capiroto. Lamentavelmente tem crente que não vive na verdade. Alguém liga para cobrar, ele fala para a mulher, fala que eu não estou. 1-0 para quem? O diabo. E assim vai, vivendo na mentira. Faz de conta que é crente. Isso é o quê? Mentira. Vai na igreja uma vez por mês. Isso é o quê? Mentira. Ser crente não é isso. Não ajuda a igreja no dízimo e na oferta. O que é isso? Mentira. Porque quando a gente entra numa comunidade como essa, a gente entra para fazer a diferença. Então a primeira arma, pastor, eu quero vencer toda a batalha espiritual. Sai da mentira. Para de se enganar. Para de achar que você é o último biscoito do saco. Se despe desse orgulho. Existe um orgulho mentiroso que muitas pessoas vivem. A pessoa pergunta assim, qual a sua religião? Sou batista. Não, irmãos, nós somos cristãos, estamos congregando numa igreja batista. Então, sair dessa ilusão, desse engano. Primeira arma da armadura é a verdade. Segunda arma da armadura, couraça da justiça. Duas coisas que eu quero considerar. Primeiro, justiça é aquilo que Deus torna justo.
Quem é justo aqui? A Bíblia diz que quem é justo vive pela fé. Agora, justiça também tem outro significado, que significa vontade de Deus. Quando Jesus vai no Jordão para ser batizado, o João fala: eu não posso batizar você, eu não posso desatar as sandálias dos seus pés, que você cresça e eu diminua. Você não tem pecado, eu que deveria ser batizado por você. O que é que Jesus fala? Cumpra-se toda justiça. Justiça é a vontade de Deus. Você é a vontade de Deus em execução. Não aborta isso não. Começa a servir a Deus e aí de vez em quando dá uma lencada. Meu irmão, não lenca não. Fica firme. Rapaz, você é crente 24 horas. Eu tenho um irmão que é da polícia. Eu vou sair com ele, eu fico incomodado, que é aquela arma enfiada aqui. Eu falo: moço, larga isso aí. Ele falou: você larga a Bíblia? Eu falei: não, eu também não largo o revólver. Você tem a Bíblia, eu tenho o revólver. É polícia, polícia é polícia 24 horas. O cara não é polícia só quando está trabalhando, não. O cara é polícia 24 horas. E você é o quê? Crente só de vez em quando? Não, você é crente 24 horas por dia. Pastor, estou sozinho, não tem ninguém me olhando. Ah, não tem o quê? Tem uma nuvem de testemunhas. Mais o Espírito Santo, mais Jesus e mais Jeová. E tem paparazzo tirando foto no mundo espiritual. Eu acho que quando chegar lá no céu, que você for para o grande tribunal do trono branco, se é que a gente vai, eu acho que vai ter um book. Não é um book rosa, não. Vai ter um book. Toinho, dá uma olhada aqui. Vixe, é eu mesmo. É você, Toinho. Você lembra aquele dia? Estava só você, sua mulher estava viajando. Toinho, dá uma olhada. O que é isso? É um prato de comida, Toinho. Você comeu 3 vezes. Gula é pecado, Toinho. Até com costelinha de porco com arroz é pecado. Quando você come muito, né? Então, queridos, a verdade, a vontade de Deus precisa ser feita na tua vida, cara. Isso é justiça. Outra arma, deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Evangelho da paz. Opa! Qual é a arma para vencer o diabo? Evangelho da paz. Você já viu uns pastores na internet que não tem paz? Os caras ficam brigando, um atacando o outro. Já viu os famosos aí? Tem uns aí que se envolveu com política, só fala de política. O cara virou um militante. Eu pergunto para você, esse evangelho que eles pregam é o evangelho da paz? Não é, irmão, Deus não te chamou para ficar atacando ninguém. Eu nunca vi um padre atacar outro padre. Eu já procurei na internet, padre atacando padre, não tem. Nós temos que aprender com os padres como devemos nos comportar. Você nunca viu a igreja católica falando mal da igreja católica? Agora crente não. É uma torre de Babel. É o período de juízo, onde ninguém se entende. É o pastor A falando do pastor B, a igreja A falando da igreja B. Eu pergunto para você, isso é o evangelho da paz? Isso é o evangelho da guerra, é o evangelho da vergonha. Está difícil ser crente, irmãos, não está fácil não. Está difícil ser crente nesse país, porque nós somos motivo de risada, nós somos motivo de chacota. Esse culto que nós estamos oferecendo para Deus é uma vergonha, não nós aqui, mas eu vejo algumas igrejas oferecendo culto vergonhoso. É um culto à personalidade, não a Cristo. É um culto ao dinheiro e não a Cristo. É um culto a posições e não a Cristo. O que tem de igreja evangélica que o pastor é maçom, você não tem noção. Como é que um pastor pode ser maçom? Me fala. E esse aqui está falhando de novo. Me ajuda aí, irmão, me dá um negócio que funciona. Como é que um pastor pode ser maçom? Me conta. Hoje o que tem de crente maçom, gente, não tem noção.
O cristianismo não é esotérico. Tem pessoas que não sabem o que é esotérico. Esotérico é aquilo que só pode ser revelado para alguns. A maçonaria é esotérica. A cabala é esotérica. A feitiçaria é esotérica, porque só alguns podem ter acesso. O cristianismo não. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Obrigado. Não tem nada de esotérico no nosso meio. Então, queridos, nós precisamos, eu acho que nós precisamos pegar umas aulas com os católicos, viu? Não falar mal de pastores, não falar mal de igrejas. Uma coisa é você estar vacinando o rebanho. Outra coisa é você estar jogando lama na internet. Se eu disser para vocês: olha, irmãos, toma cuidado com isso, isso e isso. Eu não estou falando mal, estou vacinando o rebanho. É totalmente diferente. Vacinar o rebanho pode, dentro da igreja, dentro do aprisco. Mas sair jogando na internet para ofender as pessoas, não. O nosso evangelho é o evangelho da paz. Você já viu crente que não tem paz? Inquieto. Não tem sossego. A pessoa é inquieta. Outra arma dessa armadura, o escudo da fé. Gente, a fé é um escudo. É o domo da rocha. Lá em Israel tem o domo da rocha, a cúpula da rocha, a cúpula de ferro, que são baterias antiaéreas. Tudo aquilo que jogar em Israel é detectado e é derrubado antes de cair no território. Nós temos que ter um escudo da fé, para que essas armas malignas não nos alcancem. Quando o inimigo jogar um dardo inflamado, com a sua fé você destruir aquele dardo. Nós fizemos uma campanha de oração 5 horas da manhã, quando era na rua Goiânia. Nós levantávamos 5 horas da manhã e ia para lá. Quando foi um dia, eu estava orando antes da oração coletiva. Eu me prostrava naquela época, deitava com a barriga no chão. Hoje não dá mais, porque se deitar fica igual uma canoa, né? Mas naquele tempo eu podia, porque era uma tábua, né? um tanquinho de guerra. E aí eu me prostrava e eu ia fazer a oração. E aí de repente, 5 horas da manhã, eu estava orando lá. Eu vi quando um foguete subiu, como se fosse um fogo de artifício. Aquilo subiu. Pá! Explodiu no ar, bem colorido. Eu sempre peço palavra de sabedoria. Isso é palavra de conhecimento, eu peço palavra de sabedoria, que é o discernimento. Eu falei: Senhor, o que significa isso? Ele falou: olha, os demônios já perceberam que tem uma oração aqui. E eles lançam um sinalizador para que outros demônios possam vir para o local para tentar barrar as orações que estão sendo feitas nesse lugar. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Você acredita se você quiser. Isso é um insight que Deus me deu. Deus me entregou. Se uma igreja está sendo luz, você pode ter certeza que tem demônio jogando foguete para o ar, para avisar para os outros demônios que essa igreja está fazendo a diferença. É por isso que vocês têm que orar pelos líderes de vocês, porque a Bíblia diz: ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Tudo que o maligno quer é uma igreja apagada, onde não se prega santidade, onde não se fala de mundo espiritual como nós temos falado. Tudo que o maligno quer é uma igreja, sabe, vivendo no engano, mexendo com política. Tudo que o maligno quer é uma igreja fora do rumo, fora do centro da vontade de Deus. É uma igreja falando de cabelo, é uma igreja falando de roupa, é uma igreja falando de batom, mas não fala de novo nascimento, não fala de vida eterna, de vida de santidade. Nós temos que pregar não é contra o batom não, contra o cabelo não, nós temos que pregar é Jesus no coração das pessoas. Porque se cabelo garantisse salvação, careca não era salvo. Então, queridos, preste atenção. Nós precisamos ter uma fé que transforma.
Vamos lá. Outra arma poderosa da armadura, capacete da salvação. Pastor, aonde que fica a salvação? Mostra para mim, você que está me ouvindo, onde que fica a salvação na sua vida? A salvação está no cabelo? Sim ou não? Salvação está no brinco? Está na saia? Porque tem igreja aí que não pode, a mulher não pode usar calça. Aí a mulher usa uma saia batendo lá embaixo, mas o corte vem aqui, ó. E na hora da coreografia, ela, ó, vai enganar o diabo. De bobo nós não temos nada. Lá proíbe o marido, lá proíbe a mulher depilar, mas o marido anda bonito que só. A mulher não pode depilar não, mas o maridão anda bonito, alinhado. Isso aí, meu irmão, é fornecer munição para o inimigo. Então o que eu quero dizer para você é que nós temos que entender onde fica a salvação. Não é no cabelo, não é na joia, não é na vestimenta, não é na igreja. A salvação não está na igreja não. A salvação está onde? Na cabeça, irmão. É por isso que é o capacete da salvação. A salvação está na sua cognição. Pastor, o que é cognição? No seu entendimento. Você tem que entender que você é salvo. É por isso que Paulo está usando capacete. Não é boné, não é chapéu. A salvação está na cabeça, dentro do nosso entendimento, e ela toma conta de todo o nosso corpo. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Primeira coisa, entenda. Quando o jovem mancebo pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus perguntou o quê? O que você entende? O que está escrito? Para a gente saber o que é salvação, a gente tem que entender o que é salvação. E eu pergunto para você, você está salvo? Se você tiver dúvida, você já não está. Se você está achando que a salvação está em algo material, você já não está salvo. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. A salvação é o amor de Deus através do nosso entendimento. O capacete da salvação é outra arma. Pastor, outra arma, espada do Espírito. Bíblia, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está escrito, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Bíblia no capeta. Por que você acha que eu ando com a Bíblia desse tamanho, irmão? A bibliada dessa aqui, irmão, é nocaute técnico. O bicho não para em pé, não. É uma bibliada, é 30 dias na UTI. Bíblia no bicho. Se tu és o Filho de Deus, Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Espada, corta. Maligno vem com a tentação, faca nele, espada nele. E a última arma da armadura, orando em todo o tempo. Eu tive uma reunião com o Ministério de Intercessão. Pastor, o que o senhor tratou com eles? Eles precisam orar mais. Ainda bem que foi com o Ministério de Intercessão. A Bíblia diz que você também é um intercessor. Como é que está a tua vida de oração? Pastor, eu estou cozinhando, eu estou orando. Pastor, eu estou no banheiro, eu estou orando. Mas rapaz, até no banheiro. É isso não, meu querido. Oração é você parar tudo, sentar, aquieta-te na presença do Senhor. Quando Maria estava aos pés de Jesus, a Marta estava lá se debatendo, fazendo café, fazendo isso, fazendo aquilo outro.
Jesus disse, Maria ficou com a melhor parte. A melhor parte é se aquietar na presença do Senhor. As pessoas não aquietam. Eu lembro quando a gente orava na rua Goiânia, fazendo relógio de oração antes do culto, e a gente ia para lá às 5 horas da tarde, ficava orando até às 7, e a gente ajoelhava. E teve um irmão que não era da igreja, mas de vez em quando ia lá, e ele ficou sabendo que a gente orava antes do culto, ele entrou na sala de oração, e ficou do meu lado, e eu parei, falei, primeiro que ele não deixa eu orar, segundo que essa cantiga de grilo não é oração. Ficou 20 minutos ali, de repente ele parou, falei, agora ele vai ouvir, né? Porque a oração é a via de mão dupla, você fala e você ouve Deus. Quando ele calou, falei, agora ele vai ouvir, ele levantou e foi embora. Isso é oração, irmãos? Oração não é isso não. Oração é você falar e dar oportunidade para Deus falar com você. É uma via de mão dupla. Se não tiver o emissor e o receptor daqui para lá, e o emissor e o receptor de lá para cá, não tem comunicação. Tem que aprender a orar. Eu acho que quando Deus foi falar, ele saiu correndo, o Senhor falou, mas como é que fala? É um monólogo, isso não é oração. Então, queridos, orar em todo tempo. Agora, é um modelo de oração. Ah, pastor, eu estou cozinhando e estou orando. Isso é um modelo de oração. Mas ele dá outros parâmetros aqui. E vigiando. Nisso com toda a perseverança e súplica. O que é súplica, pastor? É quando você ora com toda a intensidade. Senhor, eu te suplico. É quando você se humilha na oração. E deixa eu falar uma coisa para você. Quem ora menos de 1 hora não tem tempo de se humilhar. Porque a oração ela só se efetiva quando ela fecha o ciclo. A maioria das pessoas não sabe orar. Irmãos, eu levo 40 minutos para conseguir entrar na presença do Senhor. Porque até 40 minutos, irmão, é só jabá, é só carne. É o inimigo falando, levanta daí, o que você está fazendo aí? É você falar assim, será que ele está ouvindo? A sua palavra não tem conexão, você não tem respaldo, não tem feedback. Enquanto não se efetiva a oração, você não tem feedback. Mas na hora que você sente que o Espírito Santo se aproximou, que traz aquela alegria, que traz aquela paz, aquela certeza de que Ele está ali do seu lado, te ouvindo, e Ele faz questão de mostrar para você, porque vem um regozijo, vem lágrimas, vem felicidade, vem amor no coração. Irmão, Ele está falando com você, a sua oração surtiu efeito, agora sim você está na presença do Senhor. O maior inimigo da oração não é o diabo, não. O maior inimigo da oração é a nossa carne. Quem atrapalha eu falar com Deus sou eu, é eu mesmo. Quando eu consigo vencer a carne, aí sim eu estou na presença do Senhor. Por isso que você tem que investir tempo. Suplicar é isso, é falar com Deus até que você se quebrante, até que você se humilhe. E se você for olhar por esse lado, irmãos, só 10% da igreja sabe orar. Outra coisa, oração não é mendicância. Me dá, medalha. Não, irmão, isso é a unção do Mutle. Pelo amor de Deus, pedir é a última coisa. Pedir é a última coisa que você vai fazer. Interceder é mais última ainda. Por você entrar num campo intercessório, sem ter tido o respaldo da presença do Senhor, você está correndo risco. Tem gente que já começa a orar, intercedendo, ele nem entrou na presença de Deus, já está intercedendo, vai levar chumbo. Oração não é isso não. Ah, pastor, quantos minutos você ora? Ah, eu oro 10 minutos. Que 10 minutos, rapaz?
10 minutos dá tempo para você falar com Deus, não. Você tem que se quebrantar. Você tem que matar esse homem velho durante a oração. Enquanto você estiver ali, só você, Deus não vai operar, Deus não vai responder, não. Mas na hora que você sentir a presença dele, você sabe que ele está ali. Ele vai falar para você, eu estou aqui. Mesmo que ele não te fale mais nada, só dele falar, só dele te convencer de que ele já está ali, meu irmão, a sua oração já foi entregue no altar do Senhor. Está vendo? Agora eu fico pensando, o dia que as irmãzinhas de coque morrer. Tem igreja aí, irmãos, que ainda está de pé, porque as irmãzinhas de coque, ora. O dia que essas irmãzinhas morrer, essa geração aí não quer orar, não. Essa geração aí despreza o mundo espiritual. Um dia um pastor amigo meu chamou a igreja para um jejum. O irmão levantou lá no meio da igreja e falou, pastor, não joga julgo em nós, não. Olha, já pensou um negócio desse, irmão? Pastor está falando de jejum, o cabeça de coco levanta lá e fala assim, ô pastor, não põe julgo em nós, não. Desde quando jejum é julgo, rapaz? Jejum está na Bíblia. Jesus jejuava, os apóstolos jejuavam. E o comedor de picanha não quer jejuar. Se não tem problema de saúde, vamos jejuar. Então, vida com Deus é isso aí, irmão. Muita gente achando que é crentaço, né? Que quer galardão. Sou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Beleza. Mas não use isso aí para pecar, não. Porque nós não concordamos com isso, não. Quem é de Jesus tem sensibilidade ao pecado. O pecado faz mal. O pecado machuca. O pecado nos envergonha. O pecado nos humilha. Então, para finalizar, queridos, vamos lá, a nossa força vem do Senhor. Conhecemos a realidade? Conhecemos. A nossa luta é contra o maligno. Conhecemos a estratégia? Qual é a estratégia? Força. Força ativa. Eu agora vou cumprimentar sim, viu, irmão? Força ativa, irmão. É graça e paz. Agora é força ativa. É a força de Deus que nunca te abandona. Tá? E terceiro, as armas. Tá aqui. Quantas armas eu falei? Quem prestou atenção? 7. Será que é por acaso? A armadura contém 7 ferramentas. Será que é por acaso? Se você não pegar esse kit da perfeição, da plenitude de Deus, você não vai vencer as hostes infernais. Pastor, faltou verdade, faltou tudo. Pastor, faltou justiça, faltou tudo. Pastor, faltou paz, faltou tudo. Faltou fé, faltou tudo. Faltou salvação, faltou tudo. Faltou palavra, faltou tudo. Faltou oração, você não tem nada. Amém ou não? Posso continuar sendo pastor dessa igreja? Não, porque eu fico com medo, né? Porque tem umas igrejas aí, quando o pastor volta, já tem outro no altar, né? Eles mandam o pastor embora no final do ano. Quando chega no meio do ano, falou, pastor, uma notícia para o senhor. Ano que vem o senhor não vai estar conosco. Por isso que eu vim para o meio batista, irmão. É mais fácil você sair do que eu. Que eu vou estar aqui, irmão. Vou estar aqui com a pinhola na mão, mas sabendo que Deus vai operar na tua vida. Porque antes de bater em você, eu me esmurro. Porque se tem alguém aqui que não pode falhar, irmão, sou eu. Eu não posso dar mau testemunho. Eu tenho que comprar e pagar. Eu tenho que ser um homem de oração. Eu tenho que amar minha esposa, isso para mim é fácil, é automático. Eu tenho que ser um bom pai. Eu tenho que ser exemplo em tudo. Aí se alguém falar para você, é o pastor Antônio, você vai dizer, olha, mas ele compra e paga, ele é marido de uma só mulher, é um homem de oração, não rouba da igreja, então se ele tiver alguma falha, não o descredibiliza para ser pastor daquela igreja. Pode falar, irmão, que eu não vou te envergonhar em Cristo Jesus. Agora não me envergonha também não, tá? Me envergonha também não. Cuidado os lugares que você vai, porque tem sempre alguém tirando foto.
e manda para mim. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, a vitória é sua. Amém? Força ativa, Deus é contigo. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu te peço proteção. A força está em nós. O Senhor é o Deus da força ativa, é o Deus da sustentação. O inimigo é invisível, sagaz e determinado, mas nós somos um povo que vivemos na força do Senhor. Nós somos um povo que sabemos em quem cremos. Nós somos um povo, Senhor, pronto para lutar as armas que não são carnais. E a palavra do Senhor, a oração, a fé, a paz interior. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, guarda cada um. Espírito Santo faz morada. Espírito Santo faz morada. Espírito Santo enche esse vaso. Derrama nesse vaso. Traz quebrantamento nesse vaso. Traz luz nesta vida. Oh Espírito de Deus, restaura o altar. Espírito Santo, fogo que consome o pecado, cai por terra todo levante, não vale encantamento, não vale obra mandada, não vale mandinga nem patuá, não vale, Senhor, nenhum dardo inflamado, está desalojado, armas forjadas não prosperarão. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, quebra, 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 quebra todo o mal, despedaça todo o mal. Nós confiamos no Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, vem com as tuas miríades, Senhor, vai derramando sobre a igreja, quebrando,